Deixem-me só fazer aqui um acrescento, ainda uma outra parte da responsabilidade. Está relacionada claramente com os tribunais. Eu não quero ter um tribunal que conhece perfeitamente bem a lei e que sabe muito bem o que é a lei, está preocupado com aqueles aspectos teóricos que muitas vezes são importantes para determinar a responsabilidade criminal de quem participa nestes fenómenos. Eu quero esse tribunal, mas não basta com isso. Eu preciso também de um tribunal que conheça a realidade no terreno. E o que é que acontece aqui? Vocês falavam há pouco do caso do Marco Ficini. O caso do Marco Ficini acaba por ser curioso. Porque é que nós ainda estamos a falar de Marco Ficini e porque é que o alegado homicida, nós temos de tratar assim de Marco Ficini, neste momento está em liberdade? Por um motivo muito simples. Porque o procurador, em vez de ter proposto a especial complexidade do processo, porque o Código de Processo Penal diz pode haver vários motivos que podem justificar a especial complexidade do processo, mas dá um exemplo objetivo de que é o número considerável de arguidos. Aqui nós temos, são 21 arguidos se não estou em erro. Ou seja, era mais do que uma causa para ser considerado e ser assumida a especial complexidade do processo. O que é que isso quer dizer na prática? Que os prazos de prisão preventiva aumentavam consideravelmente. Isto permitia com que o alegado homicida de Marco Ficini estivesse ainda mais tempo em prisão preventiva. O que é que aconteceu? O procurador não fez esse pedido de especial complexidade do processo. Não faço ideia porquê. Mas deveria tê-lo feito. O processo começou a empatar todo exatamente aqui. O que é que acontece? Houve um processo com tantos arguidos que se prolongou na fase de inquérito e já teve uma acusação, já é um pouco em cima do joelho, para não ultrapassar os prazos de prisão preventiva do visado, e quando finalmente acaba por ser deduzida a acusação, o que é que acontece? Foi feito um pedido de abertura de instrução. Ora, isto é uma fase facultativa do processo. Prolonga mais um pouco a prisão preventiva, mas o que é certo é que, com tantos arguidos e com tantas diligências para realizar, o prazo de prisão preventiva ia ser ultrapassado. E então ele teve de ser restituído à liberdade porque não podia permanecer mais em prisão preventiva. A partir daí foi o efeito bola de neve, porque quando é concluída a fase instrutória, o processo é distribuído a um coletivo para julgamento e aquilo que o coletivo faz é organizar, agendar todas as audiências relacionadas com o julgamento de Marco Ficini, mas em função da disponibilidade e da prioridade. Se nós não temos arguidos presos preventivamente, então o julgamento deixa de ser prioritário. Automaticamente, o primeiro coletivo tinha outros 7 julgamentos pelo meio, teve de assumir este como o menos importante por isso. Portanto, mas tudo começou com o procurador. E porquê é que o procurador terá feito isto? Isto vai ao encontro do que eu iria dizer, do que eu disse inicialmente. São ou procuradores ou juízes que não fazem a mínima noção daquilo que é o mundo do desporto, do que é o mundo do futebol e a complexidade que estes fenómenos revestem. Mas aqui, atenção, temos uma pessoa, tirando as cores, temos uma pessoa que atropelou deliberadamente outra e que comprovadamente se passou o cargo várias vezes, pronto, pelo menos é o que se fala. Vamos ver se não temos um volte-face nisso. Exatamente, era isso que eu queria perguntar, quer dizer, temos comprovadamente o carro, sabemos qual foi o carro, sabemos quem é que o ia conduzir e está cá fora. Mas temos outros 20 arguidos envolvidos no processo com um conjunto de especificidades que cada um deles tem, com um grau de participação em toda a rixa envolvente e do qual acabou por sair esse homicídio. Esse homicídio é visto apenas, entre aspas, como um pormenor de uma rixa que envolveu dois grupos de elementos de clubes diferentes, cada um no seu diferente contexto. Isto é o suficiente para tornar este processo extremamente complexo. E daí eu não consegui compreender porque é que o juiz de instrução criminal responsável na altura pelo processo, titular do processo, na altura não acabou por fazer esse pedido. Isso é logo a primeira coisa. Tenho 21 arguidos, especial complexidade do processo. O Código de Processo Penal diz isto sem margem para dúvidas e teria sido aceito. Não havia qualquer tipo de problema. Portanto, por que motivo é que não o fez? Não faço ideia, mas se calhar convinha perceber se é por uma questão de incompetência, se é por outro motivo, não faço ideia. Isto não se justifica. Agora, pode voltar a cometer o crime, não é? Uma das coisas das pessoas ficarem em prisão preventiva é para não haver uma repetição de crime. Continuação da atividade criminosa. Aqui neste caso concreto, por mais que o tribunal entenda que ele corra o risco de cometer o crime, o tribunal não pode fazer nada, tem de o manter livre. Tem de o manter em liberdade, não pode continuar a manter. E, portanto, ainda que nós saibamos que houve alguém que morreu fruto de um atropelamento
aquilo que está agora a ser decidido, e eu ouvi a intervenção do mandatário deste, que há ao volante e que esteve preso preventivamente, e parece que poderão existir algumas dúvidas, pelo menos junto do coletivo, sobre se houve intenção de atropelar ou não. Essa dúvida está neste momento em cima da mesa. Sabem qual é a diferença? É entre nós falarmos de um homicídio doloso, que pode ir qualificado, que pode ir até 25 anos de prisão, ou falarmos de um homicídio negligente, que pode ir até 5 anos com pena suspensa. Estão a ver a grande diferença. Também podem estar à procura de provas de autoria moral do Bruno de Carvalho. Pois, se calhar alguém vai... Não, se a procuradora fosse outra, talvez nós tivéssemos esse coelho tirado da cartola. Agora aqui duvido que venha a ser argumento. Prova telepática. Alexandre Godinho, vocês viveram este caso de perto, não é? Porque isto foi na vossa direção. O que é que procuraram, sei lá, o que é que fizeram nessa altura, nesse momento? Primeiro assistimos um pouco incrédulos à primeira reação, a uma das primeiras reações do Luís Filipe Vieira, que teve, independentemente de outras considerações, teve ali umas tiradas que estamos a falar de pessoas, seres humanos, aquelas tiradas do que é que estavam a fazer às 3 da manhã, e o Alexandre descreveu aqui que houve uma rixa, e isso é factual e é público, é sabido, mas quer dizer, ele disse ali umas considerações que não, de facto não consigo perceber. É que eles estavam ali àquela hora, porque... Acho que não caiu bem ninguém. Eu acho que, eu não me recordo agora em detalhe, creio que tivemos algumas posições manifestadas publicamente, mediante alguns comunicados que penso que fizemos, e depois algumas intervenções. O próprio Bruno de Carvalho teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema, e, como é óbvio, mais uma vez pedimos às autoridades, mas isto, em todos estes incidentes foram várias as vezes temos a oportunidade de pedir às autoridades uma maior intervenção, uma maior preocupação, a tutela ser chamada de facto a tomar outro tipo de atitude perante todos estes temas. Infelizmente, e até a própria sucessão de eventos mostra que nem sempre com sucesso, ou quase nunca com sucesso, porque de facto não houve esse tipo de intervenção que se desejava, e não se conseguiu evitar que novos episódios viessem a acontecer. Vimos também com especial preocupação e com alguma a família de Marco Ficini. Houve algumas entrevistas, houve algumas pronúncias públicas que se percebeu que eram pessoas que estavam preocupadas, e inclusive, eu agora não me recordo, o Alexandre há pouco dizia que falou na saída, porque de facto processualmente não era possível manter o arguido, mas eu acho que até inclusive no início do processo houve uma fase com uma detenção e com uma posterior libertação, e depois novamente uma prisão. Não sei se estou certo, Alexandre. Tenho aqui... Já não me recordo, já não me recordo dessa fase inicial. Eu lembro de inclusive haver uma manifestação por parte da família, penso que era até o irmão do Marco Ficini, extremamente preocupado, porque até houve assim algumas ameaças veiculadas, não sei se por mensagens ou por redes sociais ou qualquer coisa, e a própria família não percebia a forma como, enfim, as coisas como se processam na nossa justiça, não é? E se calhar nem sempre a melhor imagem é passada lá para fora, e é uma pena, mas foi o que acabou. Ficou num ponto. Eu lembro que vocês na altura tinham pedido para convidar um Luís Vieira para a tribuna, não foi? E ele rejeitou. Isso não... Penso que foi na altura. Isto tudo antecedeu, foi ou na véspera de um derby ou 2 dias antes de um derby, não me falha a memória. Foi depois do assassinato que ele rejeitou e veio dizer o que fazia lá ele àquela hora. Porque como é que isto não é visto, não é mal visto? Porquê? Não, isto foi extremamente mal visto. Como eu disse há pouco, caiu super mal. Mas em Portugal inteiro, na comunicação social, parece que não... Uma das coisas que eu agora ainda bem essa referência até foi útil, porque uma das coisas agora recordo que o Bruno de Carvalho na altura fez, foi em conjunto com esse convite, também convidou o próprio Luís Filipe Vieira de alguma forma se demarcar e condenar aquilo que tinha acontecido, e dessa forma contribuir para uma pacificação e tudo mais, e é nessa medida que se dá essa tal recusa
E eu acho que depois também foi um cavalgar político essas declarações, que acho que foi no fim do jogo, se não estou em erro, já foram também lançar uma cortina de fumo, porque de facto houve esse convite, isso é verdade, eu confirmo, esse convite foi público, e eu penso que ele, ao que soubemos, na altura terá visto o jogo no balneário, algo assim do género, penso que foi algo assim do género, e já não, o jogo, não tenho a certeza se empatámos ou se perdemos esse jogo em casa, mas recordo que o resultado não nos foi favorável, o resultado não nos foi nada favorável.